Oi, gente, eu sou o Eric, eu sou estudante de pedagogia na UERJ e eu vim aqui para falar um pouco sobre como que o audiovisual foi e segue sendo uma ferramenta potente para meu ensino e aprendizagem, né? Porque eu sou educador popular e sou pedagogo, estou em formação no caso, então o audiovisual ele ainda tem sido transformador para mim. Eu fiz o ensino fundamental, né, na Escola Grécia. Foi quando eu descobri o teatro e o audiovisual. E a professora Lídia, que era minha professora de história, foi uma grande inspiração e uma grande facilitadora para que eu desenvolvesse esse meu senso crítico que eu tenho hoje, enquanto militante, enquanto ativista. Eu falo artivista, né, que une arte e ativismo. Foi ela que, junto com essa abordagem dela do audiovisual, eu consegui entender alguns conceitos. Antes eu não entendia muito bem o que era o racismo, como que ele se dava, as várias camadas e âmbitos, né, sociais em que o racismo ele acaba afetando a gente. Eu tinha uma noção vasta sobre a questão da igualdade de gênero. Era um pouco difícil para mim entender que existem mulheres que estão numa corrida junto com homens e elas estão desiguais nessa corrida, elas estão numa posição desigual. E a Lídia, ela sempre passava nas aulas de história o contexto pra gente, né? O contexto teórico, uma coisa escrita, a gente fazia debate. E o audiovisual chegava como a chave disso tudo, para fazer com que eu entendesse na prática como que se dava essas relações, as relações de poder, as relações sociais. E não só assistindo o audiovisual, mas fazendo o audiovisual. Porque quando você faz o audiovisual, você precisa pensar sobre o tema, você precisa pesquisar sobre o tema. Você precisa entender como que a história retrata esse tema, para que você possa criar o roteiro, para que você possa editar, para que você possa montar todo o filme, né? Montar todo aquele curta-metragem e exibir para as pessoas. E a partir da exibição, você consegue entender como que outras pessoas pensam e você consegue defender o seu tema, porque você precisa defender o seu curta-metragem. Então, acabou sendo uma ferramenta em que fez com que eu entendesse onde que se dava, né, esse processo de ensino-aprendizagem de maneira facilitada, né? Eu comecei a entender algumas coisas chaves que fizeram com que eu escolhesse a pedagogia, né? O patrão da educação, Paulo Freire, vai dizer que o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, dentro do audiovisual, quando eu via que um policial preto estava agredindo um outro policial preto, eu entendi esse conceito. Quando eu via que dentro do audiovisual, nas aulas de história, nas discussões, na produção do curta e visualizando um curta-metragem que minha professora trazia nas aulas de história, eu consegui entender por que existe o Capitão do Mato. Qual era a função dele, né? E não só isso, mas eu consegui entender por que às vezes acontecia uma grande revolução, não só na história, mas no próprio audiovisual. Porque a educação, ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, eu consegui entender como que através dos movimentos sociais, como que através dos quilombos, havia transformação e luta contra a escravidão. Por quê? Porque gente simples, né, é um provérbio africano que fala que gente simples, fazendo coisas comuns, em lugares quaisquer, consegue mudanças extraordinárias, né? Então, eu consegui entender como que, através, né, dessas lutas, a gente não só conseguia transformar um mundo, mas documentar. E o audiovisual também é uma forma de documentação, é uma forma de registro, de resistência e de existência. Então, eu consegui entender através do audiovisual, muitos conceitos que eu não entendia antes, e foi criando em mim um senso crítico que eu não tinha antes, né? E uma das coisas que eu mais entendi foi que eu tinha que ir para a educação porque porque a injustiça no lugar comum é injustiça em todo lugar, como dizia Martin Luther King. Então eu fui
crescendo dentro de sala de aula através do audiovisual, com o audiovisual, para o audiovisual. Isso se dá nas aulas de história. E hoje eu trabalho com audiovisual, eu sou ator, sou diretor, sou roteirista. E sou militante, né? Agora eu educo outras pessoas.